Mas vamos lá, vou explicar para vocês todo como surgiu a ideia do canal e tudo mais, tá? Eu sou formado em administração de empresas, fiz uma faculdade que é a Mauá, tá? De lá eu entrei direto no mercado de capitais. Então eu fui trabalhar como analista de investimento. Trabalhei em corretora, trabalhei em banco, trabalhei em empresas. Foram mais ou menos uma jornada de 17 anos dentro do mercado financeiro. Eu fiz pós-graduação em games. Que maneiro, maneiro. Fiz 2 escolas de games aqui em São Paulo. Então, para trabalhar com desenvolvimento de ambientes. Então, vocês veem aquele símbolo Epic. Então, eu fazia aula com esses softwares da própria Epic Games, que é um Real Development Kit, para poder criar os ambientes, criar toda a arquitetura. Depois... O Unreal é bem popular, né? A galera usa bastante. Usa, mas agora ele virou pago. Antigamente era um software mais barato, era gratuito, e agora virou pago. Então ficou meio... só para profissionais. Entendi. Elitizou um pouco. Aí depois eu fui trabalhar como animador, então eu criei, por exemplo, o Autodesk Maya, fazia toda a parte dos bônus, de esqueleto, comecei a entrar nesse esquema. Mas eu nunca fui bem de desenho, mas de criação de 3D eu mandava bem. Depois disso, eu fiz um MBA em finanças. Aí eu fiz na FIPECAF, ou seja, fui atrás de uma educação mais, vamos dizer assim, especializada para poder atuar na área. E em contrapartida, toda essa minha jornada no mercado financeiro, eu fui juntando dinheiro e ia fazendo cursos relacionados à espiritualidade. Então, o que acontece? Todo o dinheiro que eu ganhava no mercado financeiro, eu ia atrás de conhecimento. Então, eu comprava realmente, ia atrás. Viajava... Levou o ET Bilu a sério. Cara, ou você busca respostas, ou você vai ser um cara que vai replicar que nem papagaio o que os outros dizem. As pessoas não querem entender, eles querem buscar conhecer. Então, vamos lá, eu quero saber o porquê que tudo é o karma. Não, você quebrou o carro, é o teu karma. Quebrou uma charrete na vida passada e agora o teu carro quebrou. Você fala, porra, meu, não tem nexo. De onde se tiram essas coisas? Então eu fui buscar respostas. Foi isso que te levou ao budismo, essas respostas? Não, o que me levou primeiro à jornada espiritual é, de novo, aquela historinha, né? Eu comecei a ver coisas aos 6 anos de idade. Minha família é uma família tradicional italiana, onde meu pai assumia as responsabilidades de casa, indo trabalhar, minha mãe cuidava da casa. Eu nasci em 1975, então tem que avisar que era antes da internet, antes de muita coisa, né? Entendeu? Antes dos videogames também. Cara, onde eu morei, a minha casa foi a 7ª construída na rua. Hoje já tem 3 bairros em volta. Entendi, antigo mesmo. Muito, a casa era muito antiga e assim... Eu morava perto de um hospital, que era o Albert Einstein. A casa tinha uma energia curiosa. Então, ela foi construída em cima de uma senzala, perto de um hospital. Então, você imagina que eu estava no parque de diversões da espiritualidade. Com o tempo, aos 6 anos de idade, eu comecei a ver coisas estranhas acontecendo em casa. Que são aquelas presenças estranhas que você vê o vulto passando assim. Só que você não vai falar, mamãe, tem um homem passando. Não, eu fiquei quieto. Eu não sabia o que era. E sabia que meu pai era muito rigoroso, muito rígido em relação à família. Então eu falei, eu não vou me expor, não vou buscar arrumar confusão com meus pais. Vou deixar. Então eu ficava só observando, só observando, só observando. E era muito? Eram muitos. Eram 6, 7 caras desse tipo. Eu vou te descrever como eu lembro deles, tá? Lembrando que o que eu tô te passando é uma ótica de uma criança. Sim, tá. 2 metros de altura, mais ou menos uma largura de 1,5 metro, com os olhos vermelhos. Acompanhava meu pai. Para onde meu pai ia, eles iam atrás. Eu ficava com medo. E eram vários desses aí? Tudo eram vários. Bem parecido. E assim, bem parecidos já começa a complicar. Quando você tem diferentes obsessores, beleza. Mas quando você tem iguais, eles abrem margem para muitos problemas e muitos desequilíbrios. Ataques de raiva. Depende muito da maneira como eles se conectam, mas pode levar uma pessoa a ter surtos emocionais. Entendo. Tá? E eu vou te explicar muito legal todo esse conceito. Comecei a ver, mas fiquei quieto. E foi indo. Aos 10 anos de idade, a coisa foi piorando. A casa, naturalmente, gerou um toque de recolher.
Então eu tenho um irmão, a diferença é de 2 anos. Tanto meu irmão quanto eu, nós sabíamos que a casa tinha alguma coisa. Então nós passamos a escutar coisas estranhas na casa. Um dos fatores, por exemplo, a gente não saía do quarto. Então dava 8 horas da noite, todo mundo para a cama porque no dia seguinte tinha aula. Só que a gente ficava acordado até mais tarde para ficar escutando sons estranhos, porque sabia que acontecia. Teve um dia que eu acabei escutando alguns barulhos estranhos vindos da cozinha. E a minha casa era um corredor de mais ou menos 10 metros que levava para 2 quartos grandes, que eram 2 suítes onde meus pais ficavam, e eu e meu irmão dormíamos juntos. Tinha um outro quarto aqui e um outro quarto aqui, que eram quartos de bagunça e de brinquedo. Um corredor grande, cozinha, sala de jantar. E embaixo era uma sala de visitas, que ninguém entrava. Ninguém entrava. Por que ninguém entrar? Só por que não? Eu vou explicar, a história é maior. Entendi, tá. Tem muita coisa legal, Caralho, cara. que doideira. Eu escutei um barulho na cozinha, eu levantei e botei o ouvido na porta. De repente eu escutei passos vindo, porque era carpete. E meus pais estavam dormindo já há muito tempo. Eu escutava... E parava. E sabe, quando criança, vai aquele ponto de interrogação em cima direto. Você fala, caracoles, o que tá vindo? E... Chegou uma hora que eu olhei pelo buraco da maçaneta para procurar. Aí escutei uma voz que ecoava dentro da minha cabeça, não passava pelo ouvido, falando, volta pra cama. Velho, apertou. Eu fui direto, mas eu pulei pra cama e me enrolei. A partir desse momento, eu comecei a ser notado por esses seres. Então, todas as vezes que eu passava pelo corredor, dava para vê-los entre os quartos, observando quem passava pelo corredor. Eles estavam esperando meu pai. E o pior é que, assim, eles saíam no momento em que meu pai entrava em casa. Então, eu sabia que meu pai estava chegando quando eu via a movimentação desses seres. Caralho, cara. Era incrível. Era algo que você sempre os via. Sempre. Se você tava em casa, você tava vendo esses troços. Sempre. Só que em contrapartida também tinha coisas estranhas que aconteciam. Então uma vez, era altos e baixos. Tinha o dia que eu via, tinha o dia que eu não queria vê-los e eu me distraía com outras coisas. A distração da mente faz com que você não perceba mais eles. Você está distraído, você está fazendo outra coisa. Tá. Na minha época, videogame, eu fui ter videogame muito depois. Os dias foram passando e teve os altos e baixos. Passei a estudar à tarde, chegava na hora do almoço e teve um dia que eu voltei para casa, ia deixar sempre minha mochila em cima da cama e ia almoçar. Um dia eu cheguei e fui deixar a mochila em cima da cama e eu vi um cara em pé no quarto, 2 horas da tarde, cara, assim, com sobretudo, vestido como se fosse, Inglaterra, chapéu, todo. Eu parei e fiquei olhando. Aí o cara, sem mexer a boca, falando, você está me vendo? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi, mãe, tem um homem no quarto! Aí eu já falei. Minha mãe, obviamente, apareceu e não viu nada. E quando minha mãe chegou, já não tinha. Eu falei, cara, vou ficar quieto. É melhor ficar quieto.